7 passos para encantar sua esposa e melhorar seu casamento. Você sabia que até a década de 1920 nós tínhamos um divórcio para cada 27 casamentos? E desde a década de 1990 nós temos um divórcio para cada 3 casamentos? Você sabia que as pesquisas revelam, entrevistas feitas com casais que se separam, que as 2 maiores causas do divórcio, entre tantas outras, as 2 campeãs são excesso de crítica e falta de valorização? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre isso. 7 passos para encantar sua esposa e melhorar seu casamento. Futuramente eu farei um outro, 7 passos para encantar seu esposo e melhorar os relacionamentos. Mas esse vídeo aqui é especialmente para você, homem, que tem o seu cônjuge, a sua esposa e quer melhorar o seu casamento. Pode ser que porque ele esteja ruim ou baseado no fato de que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Quero dividir isso com você com a maior alegria do mundo, a maior satisfação do mundo, esperando que o seu casamento melhore, floresça e que você viva feliz por muitos anos. Você acompanha o meu trabalho aqui no canal? Você admira o meu trabalho? Se sim, aproveita e se inscreve aqui no canal. Vai ali embaixo agora, clica ali no inscrever-se e depois clica na sinetinha para você receber as notificações. Quando você faz isso, o número de inscritos leva o canal cada vez mais longe. Isso dá um poder de penetração muito grande. Lembre-se, as informações que você gosta, outros também podem se beneficiar delas. Vamos lá, direto ao nosso assunto. Primeiro passo é você valorizar datas. Entenda, por favor, as mulheres valorizam datas. Os homens, em geral, eles são desligados disso. E perceba que são pequenos gestos que fazem a diferença. Então, data de aniversário de namoro, data de aniversário dela, data de aniversário dos filhos, data do seu casamento. Esse tipo de data as mulheres valorizam bastante. Aí alguns homens dizem, ou muitos homens dizem para mim, mas homem é desligado, Ivan. Até algumas mulheres já me disseram isso. Não, seu Ivan, mas homens são desligados. Sim, mas eu pergunto para você o seguinte, não tem coisas que você agenda para não esquecer? Por exemplo, quando o seu time vai jogar, o horário que ele vai jogar, quando você tem uma data para pagar uma conta, e se você não pagar, os juros, o valor de juros é alto, você não agenda para se lembrar? Então agende essas datas, você não precisa guardar tudo na memória, agende essas datas. As mulheres valorizam bastante isso. Você quer encantar sua esposa e melhorar o casamento? Agende datas. As datas são muito importantes. Mostre que isso é importante. Tem homens que perguntam para mim, mas se eu agendar não vai parecer muito mecânico? Não, vai parecer o contrário. Vai parecer que você dá tanto valor a ela que você agenda assim como você agenda um jogo de futebol, qualquer compromisso esportivo que você tenha ou com seus amigos. Porque essas coisas você não costuma esquecer, não é verdade? Segundo passo é você entender a diferença entre valor e valor. Quando você vai dar um presentinho, por exemplo, dê presentinhos para ela e entenda que o valor não quer dizer necessariamente o valor financeiro. Muitas vezes você vai fazer uma viagem, ou você vai fazer alguma coisa, e você traz uma lembrancinha, uma coisinha pequena. Mas isso aqui custou R$1,50. Não, mas o que, se a sua mulher, eu sei, antes que comecem as objeções, porque parece que eu já consigo ouvir as objeções. Mas você não conhece a minha mulher. Mas, sim, gente, eu sei que existem mulheres e mulheres. Ora, paciência, mas eu tenho que fazer um vídeo abrangendo o máximo de coisas que eu puder, e eu espero que você entenda isso. Eu sei que tem mulher que não valoriza uma lembrancinha, mas não é desse tipo de mulher que eu estou falando. Se você está casado com uma mulher assim, eu sinto muito. Foi escolha sua, eu não posso fazer nada. Compre uma lembrancinha. Ivan, mas eu paguei R$1,50 da lembrancinha, mas não tem problema. A maneira de você trazer, o fato de você ter lembrado da pessoa, o valor nem sempre está ligado a valor financeiro. Você pode dar uma coisa que custe caríssimo e pode não ter o mesmo valor para ela. Assim como nós pais, eu, por exemplo, que sou pai e avô, sabe as coisas mais valiosas que eu tenho na minha vida? As mais preciosas, aquelas que se alguém roubasse, eu ficaria muito triste, ou se eu perdesse, se elas fossem queimadas, são cartas, desenhos que os meus filhos fizeram para mim enquanto eles iam crescendo e que as minhas 2 pequenas fazem até hoje. Então, que valor tem uma folha de papel com o desenho de uma criança? Valor financeiro nenhum, mas para mim tem um valor emocional fantástico. Então, o segundo passo para encantar sua esposa e melhorar seu casamento é entender a diferença entre valor e valor. O terceiro passo é você trocar a brutalidade pela sensibilidade. As mulheres são seres sensíveis, elas são seres mais frágeis.
tanto fisicamente quanto emocionalmente, embora elas sejam fortes por outro lado também. Eu costumo dizer que a mulher, é isso que me fascina nas mulheres, essa dualidade, como é que elas podem ser tão frágeis emocionalmente e como podem ser tão fortes também ao mesmo tempo. E isso é muito importante, né? Essa dualidade, esse aparente paradoxo. Então troque a brutalidade pela sensibilidade. Você já viu como que o homem normalmente costuma ser bruto? Bruto no falar, né? Bruto no jeito de se comunicar. Tem homens que grunhem, eles não falam. Não, troque a brutalidade pela sensibilidade. Tenha sensibilidade. Comece a perceber como é que ela está no dia. Comece a respeitar fatores como uma TPM, uma tensão pré-menstrual, um dia que ela não esteve bem. Seja sensível. Comece perguntando como é que foi o dia dela quando você chegar em casa. Se alguma coisa não está lhe agradando, procure um momento adequado para dizer também. Use aquilo que a gente chama de empatia. Empatia significa estar junto, colocar-se no lugar do outro. Lembre-se, elas são diferentes de nós. Não são melhores nem piores, elas são diferentes. São seres mais sensíveis. Deixe a brutalidade de lado. Faça pequenos gestos sensíveis, puxe a cadeira para ela sentar, abra a porta do carro para ela entrar, abra a porta para ela sair. Não se sirva primeiro que ela quando vocês forem comer, ajude-a com as crianças, faça, tenha gestos de sensibilidade. O que esse mundo está precisando é isso. Tem homens que acham que ser sensível é ser menos macho, mas não tem nada a ver, gente. A verdadeira macheza, a verdadeira masculinidade não tem nada a ver com ser sensível, não. Aliás, eu costumo dizer que quanto mais sensível um homem é, na minha opinião, eu, Ivan, falando como homem, macho convicto, com quase 56 anos de idade quando estou gravando esse vídeo, eu digo para você, após 56 anos, que os maiores machos que eu conheço são também os mais sensíveis. Isso pode parecer loucura para você, paciência, o que é que eu posso dizer? Essa é a minha opinião. Quarto passo não é o que, mas como. Não é o que você faz, é como você faz o que você faz. Sabe o que eu quero dizer? Tem homens que eles são bem intencionados, mas eles não têm nenhum jeito para fazer as coisas. Por exemplo, imagina, uma coisa é você comprar um buquê de rosas para ela e chegar em casa e jogar na mesa e dizer, Tó, isso aqui é para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é você comprar um botão de rosa ou colher uma flor no caminho e chega para ela e dizer, meu bem, eu vi essa flor e me lembrei de você, olha, para você. Você percebe como que é diferente? Assim como nas empresas eu falo, você dá um aumento de salário para alguém, você simplesmente joga R$300 a mais no pagamento e diz, isso aqui é para você. Outra coisa é você dizer, olha, eu coloquei R$150 a mais no pagamento, eu queria colocar R$1.000. Infelizmente eu não tenho condições, porque você vale muito mais que isso, mas por favor, aceite isso. Olha o valor que isso tem, gente, entende? Olha como que isso faz diferença. Não é o que você faz, é como você faz o que você faz. Não é o que você diz, é como você diz o que você diz. Lembra quando você namorava com ela? Lembra como é que você falava com ela? Por que hoje você não fala do mesmo jeito? Você esquece que isso tem que ser revitalizado, a gente tem que amar todos os dias, a gente tem que renovar os votos todos os dias, a gente tem que ser sensível todos os dias. Tá, eu sei que tem dias que a gente está meio cansado, sei, mas qual é o problema? O fato de estar cansado não significa que você não possa ser sensível, que você não possa dizer e fazer as coisas de uma determinada maneira. Então lembre-se, o quarto passo não é o que você faz ou o que você diz, é como você faz ou diz, é como entregar alguma coisa, é como dizer alguma coisa. Porque eu gosto de uma frase que diz, uma coisa certa, feita da maneira errada, torna-se uma coisa errada. O quinto passo trate-a bem, sempre. Trate-a bem todos os dias. Se você estiver nervoso, fique em silêncio. Trate-a bem, fale de uma maneira agradável, seja gentil, seja cortês, trate-a sempre bem. Lembre-se, foi você que escolheu ficar com ela, foi você que escolheu trazê-la para a sua vida, dividir sua vida com ela. E talvez um dia ela seja a única pessoa com quem você vai poder contar na sua velhice. Trate-a bem, de todas as formas que você puder, trate-a bem. Você quer que seus filhos sejam felizes? Trate a mãe deles muito bem. Trate as mulheres como elas merecem ser tratadas. Lembre-se, isso é muito importante. Ninguém pode plantar espinhos e esperar colher morangos. Isso é uma coisa natural da vida. Sexto passo para você encantar sua esposa e melhorar seu casamento, diga que a ama. Tem casais que eles são assim, a mulher pergunta para ele, porque as mulheres normalmente elas são verbais, elas são mais verbais. E quando uma pessoa é mais verbal, ela é mais auditiva, né? Nós temos 3 grupos praticamente, visuais, auditivos e sinestésicos. E as mulheres normalmente são mais auditivas. Então ela diz, bem, você me ama,
Ele diz, claro que eu te amo, mas por que você não diz então? Ele diz, poxa, mas eu te compro flores, eu faço isso, eu te ajudo, e eu preciso dizer? Sim, mas eu gosto quando você diz. A pessoa pode saber que você ama, mas diga também, isso é muito importante, demonstre amor com palavras, demonstre amor com aqueles apelidos que a gente usa entre os casais, isso é muito importante. Sempre diga eu te amo, ou escreva pequenos bilhetinhos, ou ligue durante o dia de trabalho, e quando ela atender, diga, olha, liguei apenas para dizer que te amo, ou mande uma mensagem, eu ainda te amo depois de todos esses anos, você ainda é linda, sei lá, qualquer coisa que você puder dizer, diga coisas gentis, diga coisas sensíveis, e não se esqueça de dizer eu te amo. Eu aproveito aqui a carona para dizer, diga eu te amo para os seus filhos também, sejam eles de qualquer idade que for. Você não sabe o poder que tem nessas 3 palavrinhas. As pessoas têm medo de dizer, porque isso é tão poderoso que as pessoas têm medo de dizer. Diga enquanto ainda há tempo. Isso é muito importante. Não seja como os antigos que não diziam e aí morriam infelizes porque não diziam. Diga enquanto você está vivo. Há uma diferença entre tarde e tarde demais. 7º passo para você encantar a sua esposa e melhorar o seu casamento. Destaque as virtudes dela. Todas as mulheres têm virtudes. As pessoas costumam chamar de defeito e qualidade, eu não chamo assim porque eu não vejo as pessoas como produtos. Eu vejo como virtudes, pontos fracos e pontos fortes. Quais as virtudes que a sua esposa tem? Diga para ela, diga para os outros inclusive, diga para a família dela, diga para as amigas dela, diga para os seus filhos. Destaque as virtudes dela. Ela é honesta, ela é dedicada, ela é carinhosa, ela cozinha bem, ela é uma pessoa de bom senso, ela é batalhadora, ela é econômica, ela sabe administrar uma casa, ela é romântica. Quais as virtudes dela? Ela é inteligente? Ela é uma mulher sábia? Destaque as virtudes dela, destaque o tempo todo. Ora, vamos fazer um resuminho do que eu te falei? 7 passos para encantar sua esposa, mantê-la encantada e melhorar seu casamento. Ora, valorize datas, entenda a diferença entre valor e valor. Troque brutalidade por sensibilidade. Não é o que você faz ou diz, é como você faz e como você diz que importa. Trate-a bem sempre, todos os dias. Diga eu te amo mais vezes. Diga, nunca deixe de dizer. E destaque as virtudes dela, porque todas as pessoas possuem virtudes. E nós vivemos num mundo onde falam dos nossos pontos fracos o tempo todo. Tudo que a gente faz de errado falam, mas nunca destacam nada. Eu conheço a história de uma lavradora que ela todos os dias ia para a lavoura junto com seu marido e seus 3 filhos, que já eram jovens para adultos. E todos os dias era a mesma coisa. Ela voltava para casa, ela fazia comida enquanto eles iam tomar banho. Enquanto ela ia tomar banho, eles se sentavam, comiam. Quando ela voltava, ela comia sozinha e nem os pratos da mesa eles tiravam e não diziam uma palavra. Um dia, ela inverteu a rotina. Ela se sentou junto com eles, na hora que acabou de fazer comida, sem ir tomar banho. E quando eles foram se servir, eles ficaram estarrecidos. E disseram, que é isso, mãe? O que é isso, meu bem? Ela falou, o que foi? O que você fez aqui? O que aqui? Tem pedra, tem lama e tem água suja e tem mato aqui no meio. O que é isso? E ela disse, olha, vocês perceberam o que tem dentro da panela? Poxa, eu estou surpresa, porque há anos eu cozinho para vocês e vocês comem e não dizem nada. Eu podia jurar que vocês comiam sem perceber o que tinha aí dentro. Percebe? Como é triste viver assim. Já é duro a gente viver. Agora viver sem nunca ser reconhecido. Você faz uma coisa, já viu como é que é esse mundo? Você faz 500 coisas certas, ninguém fala nada, é tua obrigação. Você faz uma coisa meio errada e todo mundo cai de pau. É horrível isso. Você cozinha 365 dias do ano. Melhor, você não, desculpa, eu de repente me vejo falando com mulheres. Ela cozinha para você 365 dias por ano e você não diz nada. Aí um dia que está um pouco salgado, ou que esqueceu de alguma coisa, ou que queimou, aí você fala, isso é terrível, tente viver assim. Esse mundo é terrível, seja diferente, leve luz para o seu casamento, leve luz para dentro de casa. E você, mulher que está me assistindo, esse vídeo é para homens, eu sei. E você, mulher que está me assistindo, o que você pensa sobre esses 7 passos? Você também pensa como eu, que isso melhora o casamento? Como é o teu casamento? Escreva aqui o teu comentário, como é o teu marido? Conte para nós. Fale das virtudes dele aqui também, se você tem um homem assim. E você que é homem e está me assistindo, deixa o teu comentário aqui. O que você pensa sobre isso? Eu já compartilhei o que eu penso. Agora eu gostaria de saber o que você pensa também.
Gostou desse vídeo? Deixa a tua curtida aqui para mim, o teu joinha é fundamental, tem um poder imenso. Compartilhe com quantas pessoas você achar que possam ter proveito disso, quer elas gostem, quer não. É muito importante. Junte-se a mim nessa cruzada para melhorar o mundo e melhorar a família, a célula máter da sociedade, a coluna mestra de tudo. Eu desejo a você, a sua esposa ou ao seu esposo, se você for mulher e estiver me assistindo, aos seus filhos, à sua casa, à sua vida, ao seu casamento, eu desejo longos dias e belas noites.